Olá, boa tarde. Sejam bem-vindos a mais uma edição de Mercado e Companhia. Vamos aos destaques desta sexta-feira. Em Mato Grosso, concessão de lotes é leiloada pelo governo do estado e concessão de estradas, melhor dizendo, e lotes de rodovias em regiões agrícolas vão ser administradas pela iniciativa privada nos próximos anos. A agropecuária registra aumento na ocupação e cria mais de 300 mil vagas no terceiro trimestre. Inovação. Pecuária digital simplifica etapas de manejo e pesagem do gado à distância. Conselho Monetário Nacional aprova 150 milhões de reais em linha de financiamento para recuperação de cafezais. Tudo isso e muito mais nesta edição que já está no ar. Pelos próximos 30 anos, 3 rodovias estaduais que ficam em regiões agrícolas vão ser administradas pela iniciativa privada. A concessão de alguns lotes foi leiloado pelo governo do estado ontem. Vamos até Cuiabá, onde o jornalista Luiz Patroni tem as informações. É isso mesmo, Patroni? Conta pra gente como é que ficou a situação destas áreas aí que interferem no dia a dia do produtor rural. Seja bem-vindo. Exatamente, Kelly. Obrigado. Boa tarde para você, boa tarde a todos. É uma tentativa do governo, de promover avanços logísticos por meio, claro, do repasse da administração, da responsabilidade sobre essas rodovias para a iniciativa privada. A gente tem algumas imagens aí feitas pela equipe do próprio governo, cedidas à imprensa, do certame realizado ontem aí na sede da B3 em São Paulo. Então são 3 lotes de rodovias, juntos eles somam aí 512 quilômetros de estradas nas regiões Sudeste, Centro-Sul e Norte aqui de Mato Grosso. 3 consórcios diferentes venceram, cada um desses lotes então. Vamos lá. O lote 1 tem 138 quilômetros aproximadamente, fica ali na MT 220, entre Itabaporã e Sinop. A vencedor foi o consórcio Via Norte-Sul e lá a tarifa prevista do pedágio é de R$ 8,25 a partir quando a empresa assumir a administração da via. O lote 2, Kellen, tem 230 quilômetros aproximadamente, envolve 3 trechos aí de rodovias na região oeste do estado, MT 246, MT 343 e MT 480. É um trecho que vai de Jangada até o distrito de Itanorte, lá em Campo Novo do Parecis. Consórcio Via Brasil MT foi o vencedor desse lote, prevendo a tarifa aí de R$ 7,90. E o lote 3 fica na MT 130, são 141 quilômetros entre Primavera do Leste e Paranatinga. O consórcio Primavera MT 130 foi o vencedor com a tarifa de R$ 7,90. É importante frisar, Kellen, que as tarifas apresentadas, propostas pelas empresas que concorreram, foram exatamente as tarifas máximas previstas no edital. Então, não houve redução de tarifa. O que foi apresentado foi justamente o limite que foi estabelecido pelo governo do estado. É importante também frisar que esses 3 lotes, como você disse, estão em regiões agrícolas, ou seja, são utilizadas as estradas para o escoamento da produção agropecuária e há previsão de um investimento da ordem de R$ 1,5 bilhão de pelas empresas vencedoras no longo dos 30 anos e de algo em torno de mais R$ 1,9 bilhão de nas operações, nos custos operacionais ao longo de todo esse período. O governador Mauro Mendes falou sobre a importância desse repasse no que diz respeito ao avanço logístico aqui em Mato Grosso. Vamos ouvir um trechinho do que ele disse. Nós temos um grande desafio no estado de Mato Grosso, que é melhorar a nossa logística rodoviária, ferroviária e outros modais, e ao passar para a iniciativa privada. Esses 3 lotes, somando-se a outros que nós temos e a outros que virão, nós não temos dúvida nenhuma de que poderemos prosseguir com o nosso plano estratégico de melhoria da logística no estado de Mato Grosso. O governo tem deixado claro que pretende sim realizar novas concessões, novos leilões. Fala em repasse de aproximadamente mais 7 lotes para a iniciativa privada, alguns deles já no ano que vem. Para a gente finalizar aqui, vale sempre lembrar, Mato Grosso tem mais de 33.800 quilômetros de rodovias estaduais, destes 22 mil quilômetros não são pavimentados, Kelly. Então é importante o investimento de fato de recursos, que o produtor inclusive paga, o FETAB, para direcionar esses investimentos para as rodovias estaduais e melhorar o fluxo logístico aqui no estado é sempre fundamental. Obrigada, Luiz Patroni, pelas informações. A gente volta com você para trazer mais novidades ainda hoje.
A taxa de desemprego no Brasil subiu para 14,6% no terceiro trimestre deste ano e atingiu o maior índice da série histórica, iniciada em 2012, de acordo com dados da pesquisa por amostra de domicílio, a PNAD contínua, dados divulgados hoje pelo IBGE. Construção civil e agropecuária foram os setores com aumento no número de pessoas trabalhando. A taxa de desemprego subiu de 14,4% para 14,6% entre julho e setembro deste ano, o que significa que, no trimestre, 14 milhões e 100 mil pessoas estavam sem emprego no Brasil. Essa é a maior taxa registrada na série histórica do IBGE, iniciada em 2012. Entre as atividades, o grupamento Agricultura, Pecuária, Produção Florestal, Pesca e Aquicultura registrou alta de 3,8% no índice de ocupação, ou mais 304 mil vagas criadas no setor. Vamos à análise do mercado de trabalho no Brasil e na agropecuária com o pesquisador do GV Agro, Felipe Serigatti, que fala ao vivo conosco. Professor Felipe, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Kellen. Boa tarde para todo o seu público. Diga pra gente, no terceiro trimestre o IBGE indicou que apenas 2 setores tiveram criação de postos de trabalho. A agropecuária é uma delas e também a construção civil. O que justifica esse movimento enquanto a gente observa um aumento da taxa de desemprego, hein? Então, vamos por partes, né? Então, esse aumento da taxa de desemprego, óbvio que em linhas gerais, né, não é uma boa notícia. Mas, na verdade, quando a gente olha o que tem por trás das cortinas, é bom que é o mercado de trabalho voltando a funcionar. A taxa de desemprego, ela aumentou. O principal motivo não foi por destruição de postos de trabalho, mas por aumento da força de trabalho, por aumento do número de pessoas que voltaram a procurar uma oportunidade no mercado de trabalho. Isso é uma boa notícia. Em outras palavras, gente, essa taxa de desemprego vai aumentar. Não vai aumentar porque a economia está desaquecendo, está desacelerando, não. É porque as pessoas estão voltando a procurar uma vaga no mercado de trabalho. Depois, quando a gente olha dos setores que geraram postos de trabalho, foram 2, de forma significativa foram 2. Construção civil, com quase 400 mil postos de trabalho, e o universo agro, né? E as atividades agropecuárias, com mais de 300 mil postos de trabalho. Na verdade, não tem novidade aí também, né? Porque durante essa pandemia, a gente viu alguns setores tendo um desempenho positivo. Entre eles, o universo agro e justamente a construção civil, com uma diferença importante. Gente, enquanto a construção civil ela é intensiva em mão de obra, então naturalmente ela gera muitos postos de trabalho, chama atenção o número do universo agro. Porque o universo agro não é mais intensivo em mão de obra, é intensivo em capital, é intensivo em tecnologia. E apesar disso, ele foi o segundo setor que mais gerou postos de trabalho no terceiro trimestre. Muito bem. Agora, professor Serigatti, diga pra gente como está a renda de quem trabalha no setor agropecuário e também em comparação com os demais setores, de acordo com os dados da pesquisa divulgada hoje. Esse ponto é importantíssimo, porque, de novo, a gente teve uma pandemia, caiu um meteoro no Brasil, no planeta, e acabou distorcendo também a forma de ler os números do mercado de trabalho. Se a gente for olhar a remuneração média na economia brasileira, vai dar a impressão que os salários estão aumentando. De fato, na média estão aumentando, mas não porque o salário das pessoas ficou maior, mas porque a pandemia bateu de uma forma mais adversa, notadamente a mão de obra menos qualificada, que tem menor remuneração. Logo, para o IBGE, na hora que eles vão calcular a média da remuneração, como os de menor remuneração saíram, reduziram sua participação nessa amostra, naturalmente a média aumentou. Veja que curioso. Isso acontece, por exemplo, quando a gente olha para a remuneração da indústria. Quando a gente olha para a remuneração do universo agro, dá a sensação de que, olha, está estável. Aumentou R$2. Na média foi esse o aumento. Puxa vida, então quer dizer que os salários no agro estão perdendo dos salários do restante da economia? Não. É que o agro conseguiu manter postos de trabalho, tanto do lado formal como do lado informal, tanto entre os mais qualificados, que foi o que mais aumentou, como entre os menos qualificados. Na verdade, quando a gente olha essa remuneração do universo agro, está refletindo o quê? A resistência do mercado de trabalho associado ao setor. Quer ver só um último número?
A construção civil foi o setor que mais gerou postos de trabalho. O que aconteceu com a remuneração média desse setor, já descontada a inflação? Ela caiu. Interessantíssimo. Diferente do agro. Importante a gente saber como ler estes dados e é relevante demais a sua presença aqui para nos dizer também o que vem pela frente. A tendência é que o setor agropecuário crie mais vagas na sua avaliação? Puxa vida, tenho dúvidas com relação a isso. Deixa eu explicar essas dúvidas. O cenário base seria o Universo Agro conseguir manter ali os pós-trabalho que foram criados. Mas tem muita incerteza em torno disso. De um lado, diferente da safra anterior, que o Universo Agro encontrou preços muito favoráveis, justamente no momento em que estava fazendo a comercialização dos seus produtos, basta lembrar que no primeiro trimestre a gente viu uma forte elevação do dólar. Essa forte elevação do dólar para a safra atual significou custos de produção maiores. Ou seja, a gente já está iniciando a safra com um custo de produção maior, o que provavelmente vai refletir numa margem mais apertada. Isso, por si só, já reduziria o fôlego do setor em manter pós-trabalho da forma como aconteceu na última safra. Porém, temos mais um fator desconfortável, que é essa laninha mais intensa que está acontecendo agora nesse verão, o que tem gerado secas na região sul e atrasou as chuvas do centro-oeste. Em outras palavras, aumentou a chance, aliás, aumentou bem, né? Quase, porque a gente já consolidou para algumas culturas, de quebra de safra. Ou seja, talvez vamos considerar o cenário de que para o mercado de trabalho do Universo Agro, a situação não seja tão favorável nessa safra como foi na safra anterior. Muito bem. Professor, agora para incluir mais uma análise futura e uma previsão. A pandemia ela já impactou o mercado de trabalho este ano e é observada também a ocorrência de uma possível segunda onda da Covid aqui no Brasil. Diante deste fator, como é que estão as suas expectativas? Há decisões de governo sendo tomadas sobre flexibilizar ou não a atividade de bares, restaurantes, alimentação fora do lar? Como que tudo isso impactará o mercado de trabalhos também no setor agropecuário, né? Pois é, aí tem uma grande dúvida, né? Eu sei que as minhas respostas provavelmente não vão agradar o público, porque elas estão um pouco assertivas. Mas, gente, tem muita incerteza aí na frente. Por exemplo, vamos supor que estivesse conversando há 2 meses. Qual seria a resposta? Olha, a economia brasileira deu sinais de aquecimento, isso se deu principalmente devido a esse programa de transferência de renda com especial destaque para o auxílio financeiro emergencial. Ou seja, provavelmente vamos encontrar um primeiro semestre bem mais confortável do que a gente tem encontrado agora no segundo semestre. Mas não é o que a gente está encontrando hoje. De um lado, a gente está vendo a curva de contaminados, espalhamento do vírus da Covid aumentando, como se nós estivéssemos passando por uma segunda onda. E aí, será que isso vai demandar restrição de circulação, como demandou no segundo trimestre? Não sabemos. Mais do que isso, no segundo trimestre, o que nós fizemos? Nós abrimos os cofres, principalmente o governo federal, e jogou dinheiro em cima dos domicílios. Só que o nosso fôlego é muito limitado. E aí, a gente vai conseguir jogar dinheiro em cima dos domicílios da mesma forma que nós fizemos no segundo semestre? Tá bem. Não está claro. E foi justamente isso que garantiu demanda para diversos setores, como a construção civil que a gente viu, e também para os produtos finais do Universo Agro. Muito bem, professor, agradeço demais por trazer a análise dos dados da pesquisa divulgada hoje pelo IBGE. Volte sempre, é muito bem-vindo, Felipe Serigati. Muito obrigado, um ótimo final de semana a todos. A você também. Há uma semana, a CNA e o Ministério da Agricultura anunciaram a criação da plataforma para o registro de máquinas, o IDAgro. A partir de março do ano que vem, será obrigatório o cadastro para veículos agrícolas que forem transitar em vias públicas. Desde que a notícia foi veiculada, produtores e entidades passaram a questionar se o cadastro, que é gratuito, poderia virar um imposto no futuro. Para esclarecer as dúvidas que surgiram e sobre a suspeita em relação à criação de um IPVA rural, nós convidamos o coordenador administrativo do Instituto CNA, o Carlos Frederico Ribeiro, que está ao vivo conosco. Carlos, seja muito bem-vindo. Boa tarde para você. Boa tarde, Kellen. Muito obrigado aí pela oportunidade. Carlos, a primeira pergunta é: o cadastro significa o primeiro passo para, em breve, governos criarem um IPVA rural? Não, Kellen, de forma alguma. Inclusive, essa questão, essa polêmica que foi levantada essa semana, ela é
completamente infundada, né? Quando a gente vai analisar o histórico dessa legislação que criou esse registro junto ao Ministério da Agricultura, foi justamente uma briga do setor agropecuário há muito tempo atrás, porque havia essa intenção de criar assim um emplacamento, licenciamento e a criação de um imposto específico para máquinas agrícolas. E o setor agrícola dentro do Congresso Nacional conseguiu reverter essa pauta, né, criando a Lei 13.154, que passa essa atribuição para o MAPA e dessa forma garante que não haja nenhuma cobrança em cima dos equipamentos e tratores agrícolas no Brasil. Você falou em garantia. É justamente isso que o produtor quer. Uma garantia de que o produtor não terá que pagar impostos. Isso existe? De qual maneira? A Lei 13.154, ela é bem clara nesse sentido. Ela dispensa de licenciamento e emplacamento às máquinas agrícolas e ela deixa bem claro também que o registro dessa máquina junto ao Ministério da Agricultura tem que ser feito de forma gratuita. Então, é uma lei, ela é curta, né? E ela é bem clara, bem específica, não tem qualquer dúvida com relação a isso. Muito bem. Perguntas que chegaram aqui, Carlos, apontam o seguinte: provavelmente quem cadastrar depois de um tempo será taxado. Essa é uma dúvida que eu recebi de um produtor rural. Você acredita que num futuro breve pode-se achar alguma alternativa, prioritariamente porque esses dados já estarão em mãos, por exemplo, do governo federal? Eu não acredito não, Kelly, até porque hoje se você compra qualquer trator novo, você vai estar emitindo uma nota fiscal, então o governo federal já sabe a quem que pertence aquele trator. Não tem qualquer, como é que eu posso dizer, não tem uma dúvida com relação a isso, né? O governo federal já tem esse conhecimento. Esse registro ele é mais uma garantia para que o produtor não tenha que andar com nota fiscal no seu trator, né, para comprovar a sua propriedade. E também é uma garantia para quando você vai revender esse trator, né? A gente sabe que nem sempre a comercialização de produtos usados, ela exige uma emissão de nota fiscal. Então, todo esse setor fica muito fragilizado nesse sentido. Então, o registro ele vem para realmente fortalecer esse processo e dar mais garantias ao produtor rural, principalmente para quem está comprando máquinas usadas. Muito bem. Outra pergunta que eu recebi de produtor rural é a seguinte: com o registro, terá que emplacar as máquinas? Será obrigatório a CNH? Não vai ser necessário emplacar o trator, porque como a própria lei já especifica que isso é dispensado, né? O trator que é usado na área rural. Agora, a questão da CNH, sim, para você utilizar qualquer veículo, né, você tem que ter uma carteira. No caso do trator, é uma carteira tipo B, uma carteira veicular comum, a mais comum que a gente tem. Muito bem. Vamos a mais uma pergunta que chegou da nossa audiência, Carlos. Máquinas antigas e novas estarão obrigadas ou, por exemplo, máquinas com mais de 25 anos estarão isentas? O registro ele só é obrigatório para quem é facultado a transitar em via pública, né? E aí aqui cabe até um esclarecimento maior, tá? Porque não só registro, mas também tem as obrigações do Código de Trânsito Brasileiro, que estabelecem que as máquinas têm que ter uma dimensão adequada, né? Além dos itens de segurança, como farol, lanterna, luz de freio, pisca, né? Então, todos esses itens de segurança são obrigatórios. Mas as máquinas que são obrigadas a registrar são as que são facultadas a transitar em via pública, fabricadas a partir de 2016, tá? Porque é quando foi criada a Lei 13.154 de 2015, foi no final de 2015, né? Então, só essas máquinas teriam uma obrigatoriedade de registro. As demais máquinas não têm uma obrigatoriedade, mas eu gosto sempre de ressaltar as vantagens que você pode ter com esse registro, né? Que, principalmente no caso dos tratores, é na comercialização de usados. Tá certo. Vamos adiante. Mais uma pergunta da audiência. O que acontece com a máquina que transitar em via pública sem o registro, Carlos? Os relatos que a gente tem recebido, Kellen, são de recolhimento dessas máquinas à parte do Detran. E aí isso causa um monte de transtorno, né? Tanto para o produtor rural, quanto para alguns fabricantes que às vezes tem que se deslocar até um par de Detran para comprovar a propriedade daquele bem, né? Então, o registro ele vem justamente para poder sanar esse vácuo jurídico que a gente tem, que é isso: você tem um trator, você tem até a nota fiscal dele, mas se você não tiver com ela na hora, o agente de trânsito pode simplesmente recolher o seu equipamento para um pátio do departamento de trânsito local.
Perfeito. E a partir de qual data estará disponível a realização do cadastro? Nós já estamos fazendo o teste piloto, então alguns concessionários já estão atuando, né, fazendo o registro, mas acreditamos que a partir de 20 de março de 2021 isso vai estar amplamente divulgado e operacional no país inteiro. Mas como é uma parceria do Ministério da Agricultura com o Instituto CNA e as fabricantes de tratores, então necessitamos de um tempo para poder capacitar as concessionárias, né, e elas se adaptarem a essa nova realidade do registro. Muito bem, essas foram perguntas da nossa audiência. Quero aqui deixar uns segundos finais para que você faça uma colocação que acho que ficou faltando ainda para esclarecer em relação a toda esta polêmica e os questionamentos que surgiram nesta semana, prioritariamente com dúvidas de produtores, se estaria aí mais um caminho para a criação de impostos e de taxação para o setor agropecuário. Aqui só para deixar claro que, primeiro, que o IPVA ele é um imposto estadual, então não tem qualquer chance de ser criado um imposto com relação a isso. Os dados vão ficar aqui, né, com a CNA e com o Ministério da Agricultura, então não há qualquer possibilidade desse tipo de informação ser repassada para os estados, né? Além disso, a CNA ela trabalha constantemente para a defesa do produtor rural, então de forma alguma que nós iríamos entrar num projeto desse para criar mais um custo para o produtor rural, né? Nossa intenção é sempre diminuir as despesas do produtor rural no Brasil. Tá certo. Carlos, te agradeço pela oportunidade de esclarecer ao vivo dúvidas da nossa audiência. Volte sempre, bom trabalho para você. Muito obrigado, Kelly. Estou à disposição. Igualmente, uma boa tarde. E você já pensou em monitorar o gado à distância e saber como está a pesagem do animal diretamente pelo seu celular? No Boletim AgriEvolution de hoje, o Daniel Duarte traz as informações sobre a pecuária digital. Olá, amigos do Mercado e Companhia, tudo bem? O Destaque AgriEvolution de hoje é uma palhinha sobre pecuária digital, ou seja, como as ferramentas digitais podem levar a produção para um outro nível. Sim, softwares e equipamentos disponíveis no mercado já permitem simplificar todas as etapas de manejo e garantir gestão e desempenho máximo. É o caso da Agtech Goiânia e Rancho, que recebeu na semana passada mais um aporte para avançar ainda mais no mercado brasileiro. A startup já monitora 900 mil cabeças no Brasil por meio de um sistema que segue todo o ciclo dos animais de maneira individual, ou seja, de um jeito simples e natural, o software monitora desde o nascimento e pesagem até vendas, reprodução e os exames realizados por cada cabeça. Segundo a empresa, os clientes da plataforma vêm alcançando importantes incrementos de produtividade, de até 50% em alguns processos, como também na redução de perdas, desperdícios e roubos, já que cada animal é monitorado individualmente. A inteligência de dados já é fundamental hoje para se diferenciar no mercado e em um futuro próximo até mesmo para se garantir, já que garante procedência, sustentabilidade e eficiência. Mas a pecuária digital tem outras soluções impressionantes. A Agtech Olho do Dono, por exemplo, elimina a trabalhosa tarefa de movimentar o gado até os troncos para as balanças, para fazer a pesagem. Ao invés disso, usa câmeras 3D para fazer as imagens e, por meio de inteligência artificial, calcular o peso de cada um, muito mais rápido e com altíssima precisão. Por resolver um dos problemas dos pecuaristas, a startup foi premiada no Brasil e no exterior e pesa 100 mil cabeças no Brasil, Estados Unidos, México e Argentina. Ou seja, a câmera é posicionada onde o gado estiver, faz a imagem, analisa por software de inteligência artificial e pronto. O peso de cada animal chega de maneira organizada no celular. Quais são as vantagens? Menos trabalho, controle com mais frequência do peso para ganho de produtividade e melhores decisões sobre um momento melhor para vender no mercado. O que você achou interessante? Esse foi o Destaque AgriEvolution de hoje e na semana que vem tem mais. Abraço! Muito interessante. Obrigada, Daniel. Até a próxima semana. Sentiu falta de algum conteúdo? Acesse canalrural.com.br.